Olá, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo, nós veremos como inserir diferentes tipos de alinhamentos, margens, bordas, quebra de linhas e espaçamentos em LaTeX. Nós temos aqui então um projeto aberto. O meu projeto, ele contém os 3 códigos básicos aqui em seu preâmbulo. E veja que eu só tenho a palavra matemática a ser impressa aqui no meu arquivo PDF. Eu vou apagar a palavra matemática e vou colar um pequeno texto que eu reservei para este documento. Vou apertar para compilar o meu arquivo e assim o texto será impresso aqui no meu arquivo PDF. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é inserir o pacote que nos permite alterar as margens do documento. É este pacote aqui. Use package left 1 cm, top 1 cm, right 1 cm, bottom 1 cm e aqui a palavra geometry entre chaves. Nós podemos alterar estes valores aqui, alterando assim as nossas margens. Veja, eu vou colocar aqui para compilar o nosso arquivo e assim o meu PDF vai estar com as margens ajustadas de acordo com estes valores aqui. Vamos colocar, por exemplo, 1.5 na margem esquerda e compilar o arquivo. Veja que eu tenho agora um espaço de 1,5 centímetros aqui na margem esquerda e assim eu posso alterar quaisquer outros valores. Vou colocar aqui, por exemplo, 2, aqui eu também vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 1.5, sempre separando os decimais utilizando o ponto. Vou colocar para compilar e assim o nosso arquivo vai ser atualizado. Então, com a escrita deste pacote aqui acima, nós podemos alterar as margens de acordo com o nosso agrado. Agora veja, eu vou aqui no canto esquerdo, onde o meu texto está digitado, e vou pular algumas linhas aqui. Vou separar esta última frase do meu texto e vou apertar para compilar o meu documento. Veja que a linha que eu separei do meu texto acima, ela foi escrita no arquivo PDF na linha seguinte, mas o LaTeX não considera todas essas linhas que eu pulei na hora que ele vai fazer a compilação do arquivo. Então nós poderíamos pular várias linhas aqui no campo de digitação. Ao compilar o nosso arquivo, apenas uma linha é pulada. O texto ele é escrito na linha de baixo ao texto que ficou para trás. E essa é uma das formas que podemos usar para pular linhas. Podemos deixar simplesmente um espaço em branco ali no nosso campo de digitação e compilar o arquivo. E assim é pulada uma linha, feita a quebra de linha, iniciando-se um novo parágrafo na linha seguinte. Veja, nós também podemos fazer essa quebra de linhas iniciando com um novo parágrafo, usando este comando aqui. Olha só, /par. Assim, ao compilar o nosso arquivo, veja, foi pulada a linha, o texto foi escrito na linha de baixo, só que iniciando um novo parágrafo. Uma outra forma agora de fazer a quebra de linhas, só que sem iniciar um novo parágrafo, é usando 2 contrabarras. Então vamos colocar aqui para compilar e olha só, foi feita a quebra de linha, só que sem iniciar um novo parágrafo. E por último, podemos escrever também /newline. Esta também é uma maneira de pular linha sem iniciar um novo parágrafo. Veja que eu já compilei o meu arquivo e foi pulada uma linha, só que sem iniciar um novo parágrafo. A maneira mais usual que nós fazemos para pular linhas é inserindo 2 contrabarras. Veja que o LaTeX ele entende quando nós escrevemos várias vezes esse comando de 2 contrabarras como sendo várias linhas que nós desejamos pular aí no nosso documento. Mas a plataforma Overleaf acusa um pequeno erro quando nós fazemos esta digitação, quando nós usamos este comando várias vezes em sequência. Embora ele dê certo, podemos também fazer uma outra cadeia de comandos aqui. Podemos colocar o que nós chamamos de espaço vertical. O comando é v space e vamos colocar aqui
1 centímetro e apertar para compilar. Veja, foi inserido o espaço de 1 centímetro entre esta última frase e o texto que está acima. Nós podemos, inclusive, apagar essas duas contrabarras aqui e, mesmo assim, ainda temos o espaço de 1 centímetro. Podemos também alterar esse espaço de acordo com a nossa necessidade. Eu vou colocar aqui 3 centímetros, por exemplo, e o espaço é alterado. Podemos inserir também um espaço horizontal, caso seja necessário. Veja que aqui entre a palavra pela e a palavra primeira, eu vou inserir o seguinte comando. Eu vou colocar H space, só que iniciando com a contrabarra, e vou colocar aqui o espaço que eu quero. Por exemplo, 2 centímetros. E ao compilar o meu arquivo, veja que foi inserido 2 centímetros entre as palavras pela e primeira. Então veja que o comando vspace, ele insere um espaço vertical. E o comando hspace, ele insere um espaço horizontal. Bom, agora vamos apagar estes espaços que nós inserimos aqui. Eu vou também unir esta última frase ao texto que está lá acima. E agora a minha intenção é colocar um título para o meu texto. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o título O Homem que Calculava. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou centralizar este título. Para eu fazer isso, eu devo usar o comando begin e entre chaves a palavra center. E eu devo colocar aqui abaixo do meu título o comando end e aqui center também. E o texto que permanecer aqui entre esses dois códigos é o texto que será centralizado. Vejamos, eu vou compilar o nosso arquivo e assim o título ficou centralizado. Agora digamos que eu queira alinhar este título à esquerda, que inclusive é um alinhamento padrão do LaTeX. Bom, para isso eu tenho que colocar aqui begin, flush, left e colocar aqui também end, flush, left. E assim, ao compilar o meu arquivo, olha só, o título foi alinhado à esquerda. E de forma semelhante, para o título ser alinhado à direita, eu devo colocar aqui begin, flush, right. E aqui também, flush, right. E quando eu compilo o meu arquivo, olha só, temos o título alinhado à direita. Veja que, quando nós usamos estes comandos de alinhamento, seja na esquerda, na direita ou ao centro, ao inserirmos aqui o end, flush right, por exemplo, esse espaço que fica entre o comando e o texto principal, ele pode ser tirado dali, ele pode ser omitido. Porque quando nós compilamos o arquivo desta maneira aqui, sem espaço, olhe só, automaticamente estes comandos, eles carregam em si uma quebra de linha ao final do seu código. Então aqui, quando nós colocamos end flush right, seja o alinhamento à direita, o central ou à esquerda, automaticamente terá uma linha aqui vaga no nosso documento impresso, mesmo que nós não deixemos nenhuma linha, assim como eu escrevi aqui agora. Agora, digamos que seja necessário inserir bordas na página do nosso documento. Bom, para isso, nós podemos vir aqui no preâmbulo do nosso arquivo, antes de begin documento, e inserir esses dois códigos aqui. Veja só, use package fancybox e este segundo comando, nós devemos escrevê-lo da maneira como está escrito aqui, ó, desse jeitinho, inclusive com essas duas chaves aqui, com o interior vazio, certo? Este comando, ele vai nos permitir exibir margens desta forma aqui. Olha só, as bordas, elas são impressas. E esse 15 pt, nós podemos alterar, por exemplo, colocando 5 pt. Veja que este parâmetro
é o tamanho, é o espaço entre a borda desenhada e o texto que está impresso. Se eu colocar aqui, por exemplo, 10, temos aqui, então, um espaço um pouco maior. Se eu colocar agora 20 pt, por exemplo, veja que o espaço entre a borda e o texto foi alterado. É um comprimento aqui de 20 pt, tanto do lado esquerdo, como acima, como do lado direito. Só que este pacote, este comando, ele apresenta certas limitações. Se eu colocar aqui, por exemplo, 30 e apertar para compilar, veja que o meu arquivo ele foi cortado aqui do lado direito. Então é importante nós usarmos com moderação. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 5, e assim meu texto foi impresso sem percas aqui do lado direito. Nós podemos formatar esta borda, inclusive, mudando esta última palavra aqui. Vamos apagar o Fbox e vamos escrever double box e apertar para compilar. Veja que a margem foi desenhada agora com duas linhas paralelas aqui. Podemos, inclusive, colocar aqui, no lugar de double box, a palavra oval box. E assim, a borda assumirá outra formatação. Olha só, temos aqui pequenas bordas nos vértices da margem, digamos assim. E por último, podemos colocar essa daqui, shadow box. E assim, temos aqui a margem, a borda da margem desenhada e uma pequena sombra aqui ao lado direito, como você pode notar. E é claro que se nós virmos aqui acima, no pacote das margens, no pacote que nos dá o tamanho das margens e alterar, veja, eu vou colocar aqui, por exemplo, 1, vou colocar aqui 1 também, vou colocar 1 no right e 1 no bottom. Veja que se nós alterarmos a borda que foi inserida usando o pacote Fancy Box, ela é ajustada aos tamanhos que nós colocamos aqui no pacote das margens. Bom, por enquanto é só e eu te encontro no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!